Bom, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula de dissolução de gases em metais da disciplina de Termodinâmica Metalúrgica 2, né? E hoje a gente vai estudar os fundamentos dos processos de eliminação dos gases dissolvidos, tá? Então, durante essa parte da matéria, né, a gente começou estudando primeiro a dissolução de três gases diferentes, um em cada aula, né? A gente estudou o oxigênio, a gente estudou o nitrogênio e a gente estudou o hidrogênio, como eles se dissolvem, qual que é o comportamento dele no aço. E aí, no aço, no alumínio e no cobre, né, principalmente, foram os três metais mais abordados. E aí depois a gente fez um sumário ali dos efeitos desses gases nas propriedades dos metais. E a gente agora termina a matéria como explicando uma parte inicial de como a gente faz para eliminar esses gases dissolvidos no metal, tá? Então, vamos ver, são 5 processos básicos de eliminação de gases, tá? Hoje a gente vai ver só o conceito do processo, mas na frente, especificamente para o aço, a gente vai ver como ocorre essas etapas de desgasificação específico para o aço com mais densidade, uma vez que é um metal que a gente mais produz no Brasil e que muito provavelmente, se vocês trabalharem com isso, muito provavelmente vocês vão trabalhar com aço, tá? Então aqui a gente vai partir para fundamentos e eventualmente mais tarde vocês vão poder ver um pouco mais sobre o aço e também isso aqui mostra um guia geral para se vocês trabalharem com outros metais algum dia, tá? Então o primeiro método que a gente vai estudar é o método de pré-solidificação. Então, como que é o método de pré-solidificação? Tá? A gente sabe que se a gente pegar a solubilidade de um gás versus a temperatura, a gente sabe que a gente tem um ponto de fusão desse gás, né? Então, para cá, o gás tem uma temperatura maior que o ponto de fusão. A gente sabe que a solubilidade de um gás se comporta mais ou menos assim, ela vem descendo conforme a temperatura, pelo menos para os gases onde a dissolução é um processo endotérmico. Né? A gente aumenta a temperatura, a gente melhora a dissolução dos gases no metal. Tá? Mas uma realidade que a gente encontrou foi que para esses gases de dissolução endotérmica, conforme a gente vai baixando a temperatura, a gente baixa a solubilidade. Quando chega no momento do ponto de fusão, essa solubilidade tem uma queda abrupta, certo? Tá? Então, o que acontece? O processo de pré-solidificação é um processo que se aproveita dessa queda abrupta. Por quê? Eu fico trabalhando, imagina a gente tem uma peça do meu metal aqui, tá? Um fundido, tá? Dentro de um cadinho. Tá? E o que eu faço? Eu subo a temperatura acima da temperatura de fusão, ou melhor, vamos pensar que eu estou solidificando ele. Eu solidifico ele para uma temperatura abaixo da temperatura de fusão, tá? E ele vai eliminar um pouco de gás, mas não todo, e a gente vai acabar formando bolhas e eventualmente a gente vai ficar com uma solução saturada no gás, né? E aí o que eu faço depois? Num segundo momento, eu subo a temperatura só um pouquinho acima da temperatura de fusão. E aí vocês notem que é necessário sempre controlar a pressão desse gás no exterior, né? Porque não adianta nada eu subir a temperatura acima da temperatura de fusão e esse gás tiver uma grande concentração aqui fora. Então aqui eu tenho uma pressão do gás de interesse bastante baixa, tá? A pressão do gás de interesse, mas eu tenho bastante gás de interesse dissolvido aqui. Então vamos pensar, a gente desceu aqui, tá? No processo de solidificação, ele eliminou um pouco desse gás, mas não todo, ele não conseguiu eliminar essa quantidade aqui e formou bolhas com o restante, né? Conforme a gente subia a temperatura, tá?
a quantidade, como ele já eliminou um pedaço da quantidade de gás, ele vai estar em algum lugar aqui, na concentração de gás. Ele pode dissolver mais, mas ele não tem mais, então a gente sobe acima da temperatura de fusão. E aí, novamente, a gente começa assim no primeiro passo, baixa a temperatura. No segundo passo, a gente sobe a temperatura. E aí a gente tem o terceiro passo, onde a gente baixa a temperatura de novo. Tá? Então, no terceiro passo, a gente baixa a temperatura de novo. E aí a concentração que estava aqui, a gente consegue se livrar de mais um pouco dos meus gases dissolvidos, baixando essa concentração. E aí a gente pode fazer um quarto passo, onde a gente sobe a temperatura de novo, acima da temperatura de fusão. Como a gente não tem baixa pressão do gás, a gente acaba não dissolvendo mais gás, embora pudesse dissolver mais gás. E aí a gente novamente baixa a temperatura e novamente vai para uma quinta etapa, onde a gente acaba de novo botando as temperaturas abaixo da temperatura de fusão e eliminando mais um pouco de gás. Para quê? Qual que é o objetivo daqui? Ó? Se eu solidificar o metal rapidamente, o que vai acontecer? Tá? Solidificar rapidamente e produzir o fundido, tá? Beleza, é isso que eu quero e vai desse jeito mesmo. O que vai acontecer? A gente vai ter uma queda abrupta de solubilidade, não vai haver tempo suficiente para esse gás difundir aqui para fora, tá? Então o gás não vai conseguir vir para fora, mesmo com a queda de solubilidade, e ele vai formar defeitos, bolhas. Tá? O que eu faço? Eu subo a temperatura para melhorar a difusão desse metal, então esses ciclos aqui de subida de temperatura, e aí novamente eu desço a temperatura, tentando fazer com que esse metal aqui que eu difundi, que eu melhorei a difusão dele, conforme eu desço a temperatura eu consigo eliminar mais um pouco desse gás. E assim eu vou fazendo ciclos de solidificação, fusão, solidificação, fusão, solidificação, fusão, até eu eliminar progressivamente esses gases. Tá? Então agora vamos para o segundo método de solidificação, aliás, o segundo método de eliminação de gases. Tá? Vamos trocar de cor aqui. Eu descobri uma nova ferramenta de cores aqui que eu ganhei mais cores, então eu vou usá-las. Tá? Então, o segundo método, tá? O nosso segundo método, ele é esse seguinte método aqui, tá? Então, nosso segundo método é um método de fusão no vácuo. Então vamos pensar assim, a gente tem um cadinho, esse aqui, vamos desenhar melhor esse cadinho aqui. Então, a gente tem um cadinho, não melhorou muito, mas já é alguma coisa. Tá? E a gente tem esse cadinho dentro de um tanque. Tá? Esse cadinho não está voando aqui, tem dois pezinhos para ele aqui. Tá? Ele está dentro de um tanque e esse tanque está selado. E aqui tem conectado ao tanque, a gente tem conectado ao tanque uma bomba a vácuo. Então a gente tem uma pressão muito baixa. É como se tivesse uma pressão de sucção. Então o que eu estou fazendo aqui? E aqui dentro eu tenho o meu metal, meu banho metálico aqui com gás. Tá? E esse meu cadinho está tendo a temperatura vai decrescendo, tá? Então ele está tendo a temperatura abaixada. Né? Então, vocês lembram lá que anteriormente eu falei assim, se eu tiver uma pressão muito grande de O2 aqui dentro, tá? Uma pressão muito grande de O2 significa o quê? Que eu estou empurrando O2 para dentro do metal, né? Então significa o quê? Lembrem, a gente tem assim O2 gasoso, tá? Meio O2, né? Gasoso, igual a O dissolvido. Vocês lembram lá de fisicoquímica que como que eu faço para perturbar o equilíbrio nesse sentido? Eu posso, por exemplo, aumentar a pressão de O2. Né?
Então o que acontece? Se eu tiver, quanto maior a pressão de O2 que eu tenho, maior a quantidade de oxigênio dissolvido dentro do aço, certo? Tá? Ou dentro de qualquer metal que a gente estiver estudando, mas o aço especificamente aqui vamos pensar que a gente está trabalhando com aço aqui, tá? Então qual que é a minha alternativa para isso, tá? A minha alternativa é reduzir a pressão aqui dentro, tá? E eu posso reduzir a pressão de todo mundo e isso vai me permitir o que? Vai me impor um potencial enorme para a remoção desses gases. Tá? Então, vou ter um potencial enorme de remoção de gases do meu metal. Tá? Então, esse é um outro método de eliminação de gases, tá? Que é a fusão sob o vácuo. Tá? E aí, eu tenho ainda três métodos. Tá? Então, a gente vai para o terceiro método agora. Então, vamos para o terceiro método aqui. O nosso terceiro método é o borbulhamento de um gás através do metal. E aí eu tenho dois tipos de borbulhamento de gás, tá? O primeiro tipo, vamos chamar aqui de 3.1, tá? É o borbulhamento de um gás neutro. Tá? Então, um gás neutro. Tá? Então, vamos pensar aqui. Vamos voltar para o meu cadinho aqui. Tá? Só que esse é um cadinho diferente. Esse meu cadinho ele tem uma particularidade. Ele aqui no fundo, ele tem um plug poroso. Esse plug poroso eu consigo injetar argônio, ou N2, ou hélio. Tá? E aqui eu tenho meu metal, com aqueles gases diversos dissolvidos. Tá? Os gases diversos dissolvidos podem ser nitrogênio, oxigênio e o nosso hidrogênio. Tá? Então, a gente borbulha N2 quando o nosso metal aqui não dissolve nitrogênio. Tá? Então, só para não ficar confuso. Mas o que acontece? Como que é esse método de borbulhamento de gás? Quando eu borbulho um gás neutro, tá? Então, o argônio e o hélio são gases inertes, tá? E eles têm a solubilidade quase nula dentro do metal, tá? Então, o que acontece? Eu borbulho esse metal, ele não vai interagir com o metal, ele vai só formar uma bolha que vai entrar e sair do nosso metal, tá? Ele não dissolve no ferro, tá? Assim acontece com o hélio, tá? E em metais onde o nitrogênio também age dessa maneira, é possível fazer isso com nitrogênio, porque o nitrogênio é mais barato, tá? Argônio e hélio são mais caros, tá? Então, normalmente, quanto mais caro o metal, quanto mais caro o tratamento que tu estiver fazendo, mais caro vai ser o gás. Então, se tu tem um tratamento que tu precisa de um gás inerte, por exemplo, e normalmente esse metal tem que se valer, tá? Não dá para fazer esse tipo de tratamento com metais baratos demais, porque isso encarecer demais o metal, tá? Mas o que acontece? Quando eu borbulho o gás, tá? Ele vai formar um grupo de bolhas aqui. Eu vou fazer essas bolhas com uma cor diferente, tá? Ele vai formar um grupo de bolhas e essas bolhas, na subida, eventualmente elas vão encontrar o gás que eu quero eliminar, tá? Quando elas encontram o gás que elas querem eliminar, que a gente quer eliminar, essa bolha vai coalescer esse gás, formando uma bolha maior, que é uma solução do meu gás inerte com o meu gás que eu quero eliminar. E assim eu removo o gás que eu quero eliminar através da formação do aumento das bolhas que eram inicialmente feitas só de argônio, elas aumentam absorvendo, por exemplo, o hidrogênio. E aí eu vou eliminar uma bolha que é uma solução de argônio com hidrogênio. Notem que não há reação do argônio com hidrogênio. Isso até é um negócio impossível de acontecer, né? Argônio não reage com ninguém, é um gás nobre, né? A mesma coisa acontece com hélio e a mesma coisa em alguns casos acontece com N2, tá? Então é importante vocês observarem que aqui não há interação entre um e o outro, tá?
Então, vamos para o nosso próximo método, que é quando eu adiciono, vou trocar nossa cor aqui novamente, tá? Quando eu adiciono um gás 3.2, um gás ativo, a gente vai ter a mesma situação, só que vocês viram aqui que o meu cadinho ficou um pouco torto, vamos ajeitar isso aqui. Tá? Então a gente vai ter a mesma situação, um cadinho, esse cadinho de novo, tem o fundo aqui, onde eu tenho, entra um plug poroso, tá? E aí aqui, vamos pegar um exemplo onde isso acontece, eu tenho o borbulhamento de gás cloro, tá? E esse gás cloro, ele é borbulhado dentro de um cadinho de alumínio. Aí qual que é o objetivo aqui? O alumínio dissolve muito pouco hidrogênio, mas ele dissolve algum hidrogênio, tá? Quando eu borbulho o gás cloro, o que vai acontecer? Eu vou desenhar nossas bolhas em vermelho sangue aqui, tá? E as bolhas vão encontrar os hidrogênios, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a gente vai ter assim uma reação do cloro gasoso, tá? Mais hidrogênio dissolvido, e vai ter a formação de 2HCl gasoso, tá? Então o que acontece? A remoção, o gás neutro, ele não reage com o gás que eu quero eliminar, ele só forma uma solução gasosa e remove o gás que eu quero eliminar. No caso específico do borbulhamento de gás ativo, o meu gás que é ativo, ele vai reagir com o gás que eu quero eliminar, formando um terceiro gás totalmente insolúvel no metal, né? Porque o HCl é totalmente insolúvel no metal, e aí a evolução desse gás, esse gás vai subir e vai acabar atingindo o topo do metal e sendo removido do metal, entendeu? Então aqui a gente viu os 3 primeiros métodos, tá? Depois eu vou apresentar os 2 últimos métodos para vocês, eu vou fazer um corte aqui para eliminar o que eu escrevi aqui, né? E aí depois a gente finaliza a nossa aula vendo os 2 últimos métodos. Bom, passado o corte, a partir do momento que eu consegui retirar aqui o que eu já tinha escrito anteriormente, né, a gente vai para o nosso quarto processo, tá? De eliminação de gases dissolvidos, né? Então, nosso quarto processo é o processo de oxidação, tá? Então, processo de oxidação, redução. Tá? Então, o que acontece? Vocês viram anteriormente e nas outras aulas, né? Anteriormente hoje, nas outras aulas, por exemplo, vamos pegar o caso específico do hidrogênio, tá? Que o hidrogênio dissolvido no nosso metal, ele tem um perfil mais ou menos assim, né? Então, a gente tem aqui, vou fazer isso aqui mais reto, né? A gente tem aqui temperatura e a gente tem solubilidade. A gente tem uma temperatura de fusão, tá? O que acontece? A gente vai descendo a temperatura, né? E a solubilidade vai descendo. Se eu fizer a solidificação do jeito normal, eu vou ter uma solução saturada, eu vou ter geração de bolhas de hidrogênio no meu metal, né? E como que eu posso fazer para evitar essas bolhas? Então, eu posso ter um processo, por exemplo, borbulhar oxigênio. Vamos pegar o caso específico, vamos pegar 2 casos específicos, do ferro e do cobre. Tá? Eu posso acabar formando uma escória rica em FeO. Tá? Conforme eu vou baixando a temperatura, o meu hidrogênio que está dissolvido, tá? Ele vai diminuindo a solubilidade. Significa o quê? O ferro está querendo empurrar esse hidrogênio para fora. Tá? E eu posso adicionar uma bela razão para esse hidrogênio ir para fora também. Tá?
que é a presença desse óxido de ferro aqui. E o que eu formaria nesse caso? O ferro sairia da escória, iria para o meu metal, e o hidrogênio formaria água, tá? Gasosa, que seria removida do metal. Tá? Então esse cara que está na escória, esse cara que vai para o banho metálico e esse cara que estava dissolvido no banho metálico sai do banho metálico na forma de gás. A mesma coisa pode acontecer com cobre. Tá? Então forma uma escória de Cu2O mais 2H, né, dissolvidos, e eu consigo remover esse H através da escória, através da oxidação do meu metal. Tá? Mas lembrando, para isso acontecer tem que ser investigado se essa reação realmente, se a afinidade do cobre pelo oxigênio e do ferro pelo oxigênio, se ela for maior que a do hidrogênio, isso jamais vai acontecer, né? E aí, no fim das contas, o que a gente vai estar fazendo é perdendo o rendimento metálico, porque uma vez que eu oxidei o ferro, por exemplo, se o ferro não for removido, não remover o hidrogênio gasoso e não for reduzido, a gente vai acabar gerando uma perda de metal e o hidrogênio vai permanecer no banho gasoso. Tá? Então isso aqui é uma maneira de remover também quimicamente. Até então a gente estava vendo processos mais tendendo mais para coisas físicas, né? Abaixamento da pressão. Até anteriormente a gente ainda viu, no caso quando a gente borbulha um gás ativo, a gente ainda viu um processo mais químico, mas até então, até esse borbulhamento de gás ativo, a gente estava vendo processos mais físicos. Aqui a gente tem uma outra alternativa de processo químico. Tá? E aí a gente vai para o nosso último processo de remoção de gases nos metais, né? Que é o processo, são os denominados outros processos, menos comuns. Tá? Um deles se baseia, eu tenho meu material metal sólido, tá? Vamos pensar aqui o ferro alfa, tá? Ferrita. Tá? O hidrogênio na ferrita ele consegue difundir livremente. Tá? E a gente sabe que a difusão é proporcional à temperatura. Então, o que eu posso fazer para tentar me livrar desse hidrogênio? Eu posso aumentar, fazer um círculo térmico de alta temperatura por longos tempos. Tá? Então, um ciclo térmico de alta temperatura por tempos prolongados e aguardar que esse hidrogênio difunda de dentro do metal para fora do metal. Tá? Esse é um método, tá? de remoção. Tá? Então, a gente vai chamar aqui ele por aquecimento, a gente vai chamar ele de 5.1, ele é por aquecimento prolongado. Tá? De que ele se aproveita? Da difusão do hidrogênio, difusão livre do hidrogênio dentro do metal. Tá? Então aqui é um método, ele também é explorado por alguns não ferrosos, tá? Como cobre e níquel. Tá? Então é um método menos usual, né? Por isso que a gente acabou agrupando ele nos outros aqui, mas também passível de ser utilizado. E a gente tem o método 5.2, que é por vibração. Então, a gente tem nosso metal líquido, tá? Metal líquido dentro do cadinho. A gente pode impor aqui uma vibração através de ondas sonoras, tá? Então eu posso impor aqui vibração através pode ser tanto ondas sonoras ou então ultrassom, né? E essa perturbação mecânica vai fazer com que o gás seja
progressivamente empurrado para fora do meu banho metálico. Tá? Então, através da perturbação, isso aqui vai acabar vibrando, né, numa frequência muito rápida, e essa vibração vai fazer com que o meu metal, meus gases sejam empurrados para fora do metal. Tá? Esses dois métodos menos usuais, tá? Mas ainda passíveis de serem utilizados. Tá? Então, aqui na aula de hoje, a gente finaliza a aula de hoje com esses últimos dois métodos. Tá? Então, a gente viu 5 maneiras, e dentro dessas 5 maneiras tinha 2 aqui que a gente acabou dividindo ainda. Então, no fim das contas, a gente viu 5, mas na realidade viu 7, né? Com esses outros métodos aqui que tinha aquecimento prolongado e vibração, né? E aí lá no caso específico do borbulhamento de gás, tinha gás ativo e gás inativo, né? Gás neutro, né? Então a gente acabou vendo 7 métodos, 7 princípios principais utilizados para desgaseificar metais, tá? Então a gente fecha aqui a aula de solução de gases em metais, tá? Então a gente viu lá comportamento do hidrogênio, do nitrogênio, do oxigênio dentro dos metais, né? Especialmente cobre, ferro e alumínio. E aí depois a gente viu o efeito desses gases no metal, e na aula de hoje a gente viu métodos de remoção. Então, dentro dos métodos de remoção, a gente começou vendo o processo de pré-fusão, né? Pré-solidificação, depois a gente viu fusão sob vácuo, e aí passamos ainda por borbulhamento de gases através do metal, e os princípios todos envolvidos tanto na pré-solidificação, como na fusão a vácuo, como o borbulhamento de gases nos metais, e terminamos vendo o processo de oxidação-redução e outros processos, tá? Então, com isso, vocês devem estar aptos a fazer a avaliação da aula de hoje, né? E a gente termina mais um assunto, tá bom? Então, eu agradeço a quem prestou atenção até aqui e tchau, tchau.